Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame bênçãos sobre você. Nós vamos estudar, nesse dia de hoje, o livro que está em Romanos capítulo 9. Vários pregadores, quanto aprendizado nós estamos tendo, com esses homens, com essas mulheres de Deus. Lembrando que o tema da renovação carismática deste ano, de 2020, ele foi tirado de Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Então, este é o tema da renovação carismática católica deste ano de 2020. Então, em cima disso, nós, pregadores, pregadores da palavra de Deus, estamos meditando este livro maravilhoso. E nós vemos aqui a importância da carta aos Romanos. Primeiro, Santo Agostinho, o famoso Santo Agostinho, Quem nunca pregou e deu exemplo deste homem de Deus, Ele se converteu lendo a carta aos Romanos. Foi também ponto de partida da Reforma Protestante. Lutero escreveu seu comentário aos Romanos em 1515 e aí já se encontraram as suas ideias sobre a justificação. Também no Concílio de Trento, fundamentada em Romanos, a doutrina católica dá a justificação do pecado original. Também Romanos 9, versículo 1 diz assim, São Paulo, Ele diz assim: digo a verdade em Jesus Cristo, não minto. Na minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar, incessante amargura do coração. Sinto o significado da palavra pesar, sentimento de tristeza. São Paulo, ele ficou triste porque o povo eleito, o povo da promessa, o povo escolhido de Deus, deixaram de seguir Jesus Cristo. Então, ele diz, sinto grande pesar, sinto grande tristeza. É um sentimento de tristeza, de mágoa, de remorso. Entendeu? A palavra diz assim, pesar. O que quer dizer pesar? Quando a gente lembra dessa palavra, o que vem? Quando eu se preparava essa pregação, me veio aqueles carros de som que passam em frente às nossas casas, às nossas ruas, E a pessoa fica assim, ó. Aí diz assim, é com grande pesar que comunicamos o falecimento do senhor fulano de tal. Então, São Paulo, ele sentiu como se estava se perdendo alguém que ele amava, mas que caminhou não à morte física, à morte espiritual. Ele sentiu uma amargura no coração. O que é amargura, irmãos e irmãs? Amargura pode vir quando o sofrimento, quando sentimos alguma derrota, a perda de uma pessoa, quando uma experiência não é atingida, meus irmãos, minhas irmãs. E nesse tempo de caminhada, quantos irmãos a gente perdeu nesse meio dessa caminhada? A gente também sente este mesmo pesar que São Paulo sentiu ao povo de Israel. E aqui diz, lá no Romanos 9, 7, diz assim, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão, mas é Isaque que terás a sua descendência que trará o nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. O considerado aqui, Deus fala sobre o filho da promessa lá 2000 antes de Cristo, O projeto de Deus é ter muitos filhos da promessa, irmãos e irmãs, não filho da carne. A igreja, o grupo de oração, os movimentos dentro da igreja, ela precisa
ser composta pelos filhos da promessa, isto é, aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que têm uma inspiração, uma intimidade com o Espírito do Senhor. Mas eu disse, quantos foram os filhos de Abraão? Quando Deus chamou Abraão, Abraão já era um senhor, idoso, né? Mas Deus lhe fez a promessa que faria uma grande nação. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. A esposa de Abraão, Sara, ela não se mostrou paciente à promessa de Deus. Enquanto a sua idade avançava, né, cada vez mais, ela continuava sem gerar filhos. Então Sara resolveu o quê? Sara resolveu recorrer a um costume daquele tempo para que Abraão pudesse gerar. E o que ela fez? Lá em Gênesis 16, ela ofereceu uma serva, uma escrava, uma egípcia, né? Abraão foi o pai de Israel aos 86 anos de idade. Mas a promessa de Deus, irmão, presta atenção nessa palavra. A promessa de Deus ainda estava para se cumprir. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus lhe falou mais uma vez, né? Foi aí onde Deus trocou o nome de Abrão para Abraão. Mudou o seu nome de Abrão, para Abraão, que significa pai de muitas nações. E Deus também lhe segurou que dele sairiam nações e reis. Porém, o filho do herdeiro da aliança não seria Ismael, mas seria o filho que Sara haveria de conceber. Gênesis 17, de 1 a 19. Este filho que nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade foi Isaque. Gênesis capítulo 21, de 1 a 7. Além de Ismael e Isaque, Abraão teve outros filhos, 6 filhos com suas concubinas. Mas o filho da promessa, o verdadeiro filho de Abraão, o filho da promessa, meu irmão. E no Novo Testamento, irmãos e irmãs, destaca a paternidade de Abraão, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, entendeu? Sim, Abraão gerou filhos que deram origem a diferentes povos. E então, nós queremos agradecer a Deus, por esta oportunidade de estar aqui falando para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não deixe de meditar este livro, irmãos e irmãs, todo o livro de Romanos. Amém?